Fala pouco. Hoje eu vou começar minha série de aulas sobre HTML5. Então vamos do começo, então, né? Quando começou a surgir a internet, ela deixou de ser uma rede de dados militar, começou a ser usado no meio acadêmico, começou a ser usado no meio público normal, começou a surgir a necessidade de passar documentos de papel para o PC. E logicamente começou a surgir alguns problemas com a formatação, né? Onde os documentos precisavam de alguns elementos gráficos especiais, tabelas, imagens, planilhas e por aí vai. Só que isso tudo é difícil de apresentar num arquivo de texto simples que era usado para você passar informações entre os computadores. Então nosso amigo Tim Berners-Lee, um dos homens que criou todo o seu mundo, teve uma brilhante ideia. Ele chegou assim e pensou, por que não pegar um arquivo de texto dos mais ridículos e simples e usar um sistema de marcação definido para que você delimite os elementos gráficos nos documentos? Basta usar alguns sinais extras. Aí ele sentou com seus amigos lá no Meet e rascunharam um padrão, alguns códigos. Aí surgiu o primeiro site do mundo. Vou deixar o link aqui. E o conceito do HTML é simples. Se eu tenho um título, eu marco ali, naquele texto, que aquela região ali, com aquelas palavras, é o título. E pronto, na hora de exibir, o navegador vai exibir aquilo como se fosse um título. E é assim até os dias de hoje. A única coisa que foi feito foi se acrescentar mais marcas, mais recursos. A HTML hoje está nessa versão 5. Chegou uns 30 anos para ela chegar nessa versão. E logo logo vai ter a 6. A gente só pode imaginar o que vai vir nela. Mas vamos começar agora a nossa aula analisando o que é um documento. Basicamente, tanto na tela quanto numa folha de papel, um documento impresso, ele tem o título, um subtítulo, alguns parágrafos de texto, um rodapé aqui, por exemplo. Agora vamos pensar nisso dentro da HTML. Agora vamos pensar nisso dentro da HTML. Como eu mencionei, ela é uma estrutura feita com marcação num arquivo de texto simples. Vamos pensar nisso em HTML. Como eu mencionei, ela é toda baseada em marcações. Eu tenho que chegar aqui para o meu navegador e dizer que essa parte aqui é o título principal. Ele tem uma marca específica para isso, né? A marca é H1. E tem o subtítulo. A marca para isso é H2. Ele tem seus parágrafos. Posteriormente, a marca para um parágrafo é um P. Em um rodapé, que vai ser definido como rodapé. Para deixar um documento mais profissionalmente acabado, não basta só você colocar as tags essenciais, né, que são essas daqui. Por exemplo, num documento profissional, nós teríamos isso aqui bem separado. Então vamos dizer que o título e o subtítulo vão pertencer a uma marca maior
cabeçalho. Isso para delimitar que esses dois aqui são o cabeçalho do meu artigo. E se eu quiser deixar isso tudo bem organizadinho, eu posso vir aqui ainda e colocar tanto esse cabeçalho quanto o seu conteúdo em uma tag de artigo. Vocês já devem ter ouvido falar, na internet nós temos uma coisa chamada metadados. Metadados nada mais é do que dados escondidos em documentos. Imagina as tags dos seus arquivos de música MP3, aquelas tags que ordenam as suas músicas quando você coloca no player. Aquelas são tags de metadados. Todo documento HTML pode, na verdade deve conter metadados. Então tem uma parte separada, invisível, a não ser que o usuário queira ver mesmo os dados desse documento. Mas ele já tem os dados que interessa aqui, geralmente ele não vê isso, mas os buscadores veem. Temos uma seção de cabeça, ela é uma seção oculta no nosso documento, né? O usuário não vê, mas ela está aqui. E ela tem informações como o título do documento e alguns metadados a mais, como palavra-chave. Isso é específico para os buscadores. Vai ter metas para a descrição do documento para os buscadores. Quando você está sendo visto em alguma rede social ou dentro de um buscador, é dentro desta tag aqui que ele vai procurar informações para exibir na tela. Obviamente, na falta disso aqui, ele vai procurar esse cabeçalho aqui, mas vamos nos concentrar que o principal é isso aqui. Ele pode ter, inclusive, tags de geolocalização. E uma infinidade de outras informações, porque o HTML é um padrão expansível. Então, tendo em vista que é um documento assim de forma simples, vamos produzir um aqui. Eu deixei aqui um pequeno texto pronto, uma pequena letra. Isso aqui é um texto puro. Você tem as suas letras e quebras de linha, que é quando eu chego aqui e dou um Enter. Aqui embaixo você tem o HTML. O HTML pega todo o seu texto e joga na tela, só isso. Ele espera que você faça uma marcação para você decidir quais partes são o que daquela coisa. Então, como eu mencionei, a marcação principal de título é essa daqui. Vocês vejam que simplesmente a parte correspondente ao título ficou estouradona na tela. O resto são parágrafos. Isso aqui é uma música, mas eu vou fazer uns parágrafos simples aqui para separar. Agora vocês estão vendo que a coisa tomou uma forma, né?
E assim que funciona a marcação HTML. Vocês vão reparar um detalhe aqui, que a marca ela começa no sinalzinho de menor e um sinalzinho de maior. E dentro disso o nome da marca, sem espaços aqui dentro, tem que estar tudo coladinho. De preferência, letras minúsculas. E vou notar um finalzinho aqui que eu repeti a mesma marca que eu pus aqui na frente, só que eu coloquei um sinalzinho de barra logo após o primeiro sinalzinho de menor. Isso é para a gente delimitar aquela região. Logicamente eu poderia esquecer isso aqui em alguns momentos, né? Mas se eu esqueço, então procurem não esquecer. Se possível, tentem já fazer as coisas assim. Já vai fechando e colocando conteúdo. Geralmente quando você está trabalhando no editor, vou mostrar os editores mais para frente, eles automaticamente fazem isso para você. Na verdade, quando você está trabalhando no editor, ele vai facilitar muito sua vida. Isso aqui também é um editor online, o CodePen, mas nós estamos usando ele aqui para demonstração. Vou mostrar vários outros, como o Pespin e o Aptana, por aí vai. Aí vocês se perguntam, tem como colocar isso aqui centralizado? Tem. Vamos colocar uma tag aqui, né? Eles separaram o seu artigo aqui, que é a música. Posso definir um estilo para ela. Centralizou bonitinho. Uma coisa interessante das tags da HTML é que elas suportam parâmetros e dados adicionais que não são exibidos para o usuário, mas podem fazer toda a diferença. No caso, eu disse que para o navegador que tudo que estiver dentro da tag article vai ser centralizado. Eu faço isso usando alguns comandos específicos. No caso aqui, ó, eu dou um espacinho e declaro style igual entre aspas. Tanto faz se aspas duplas ou aspas simples. Ele vai conseguir aceitar. Isso aqui é um outro sistema de comandos que é para dar a formatação especial. Vai ser as próximas aulas sobre CSS. Não se preocupe com isso agora, vamos nos preocupar só com as tags do HTML. Outra coisa importante a se fazer quando você tem uma estrutura de HTML é isso aqui, ó. Eu tenho essa tag article, né? Você sabe que eu tenho esse conteúdo todo dentro dela. Opa. Eu venho aqui, dou um tab. Reparem que eu espacei, né? Esse espaçadinho é chamado de indentação. Ajuda a gente a ficar organizado no nosso código. E como eu mencionei para vocês, eu poderia ter colocado aqui, ó, uma tag adicional dizendo que isso aqui é um cabeçalho. E como eu mencionei naquele documento que eu rascunhei, nós podemos ter um rodapé.
Neste rodapé eu vou colocar uma referência. Vamos ir além disso, né? Eu quero que essa referência aqui me remeta diretamente a algum vídeo ou outro site que tenha essa letra. Vou copiar aqui o endereço. E há uma tag especial na HTML para fazer hiperlink, fazer ligações entre sites. É essa daqui. Como é que ela funciona, vocês perguntam, né? Não está acontecendo nada porque ela precisa de parâmetros. Como eu mencionei, dá um espacinho depois da parte principal da tag e coloca o nome do parâmetro. No caso, href. E entre aspas, você cola o seu parâmetro. Quer dizer, o valor, entre aspas, e entre aspas, você cola o valor do parâmetro. E aqui temos um link funcional. Agora, como eu havia mencionado, há aquelas meta tags, né? As tags invisíveis, que são os dados ocultos do documento, para indexar, para organizar. Vamos colocar isso aqui também. O documento HTML começa assim. Todo documento no seu computador, apesar de você nunca ter reparado nisso, fotos, sons de música, tudo, geralmente no comecinho do arquivo tem uma indicação do que é aquele arquivo, sempre em todos os arquivos. No caso da HTML, a indicação é feita assim. É uma tagzinha dizendo doctype HTML. Em seguida, no doctype, nós temos a declaração de onde começa o arquivo HTML, os dados do arquivo HTML, na verdade. Temos em seguida aqui, ó, o corpo, que é a parte visível do HTML. O que eu coloco nesse corpo? Isso aqui eu acabei de escrever aqui embaixo. Todo documento tem isso. Declaração do arquivo, um cabeçalho, e um corpo. O footer, ele é um elemento gráfico, então ele não vai em nenhum footer embaixo do body. No head, nós temos aqui título,
E como mencionei, as metas tag. A tag Read também pode conter declarações de estilos, colocação de alguns scripts para a página rodar alguns programas, entre outras coisas. E é isso, temos aqui uma pequena estrutura em HTML. Até a próxima.